Como criar macro para inserir linhas e colunas de forma fixa e dinâmica na sua planilha com VBA. Então observe, na aula de hoje eu vou estar lhe ensinando esses recursos incríveis e você não pode perder essa aula passo a passo. Então vou clicar nessa minha macro, inserir 5 linhas e observe, ao clicar aqui em inserir 5 linhas, observe que ela inseriu de forma rápida 5 linhas na minha planilha. Se eu clicar aqui na nossa segunda macro, inserir 5 colunas fixas, observe que ele já inseriu 5 linhas para mim. Eu também vou estar lhe ensinando como excluir essas 5 linhas de forma fixa, como também excluir essas 5 colunas. Como também inserir no seu arquivo colunas de forma dinâmica, como também inserir linhas de forma dinâmica. Então observe, nesse momento eu estou aqui na minha célula H3, então se eu clicar aqui em inserir colunas de forma dinâmica, observe, observe que ele está inserindo uma coluna a mais. Se eu colocar o cursor sobre essa célula aqui, vai ficar bem mais visível. Observe que as minhas linhas de grades vão de A a E. Então, se eu clicar nessa macro, observe, está inserindo mais linhas na minha coluna. Se eu clicar aqui na nossa macro do lado, inserir linhas de forma dinâmica, observe que eu tenho linhas de grades até da linha 1 à linha 5. Então, se eu clicar nela, observe, está inserindo linhas de forma dinâmica na minha planilha, independente de qual linha eu esteja selecionado. Observe, Então é isso que eu vou estar ensinando na aula de hoje, a como inserir linhas de forma fixa, dinâmica e também como criar macro para estar deletando essas linhas e colunas. Então fica comigo aí até o final que você vai aprender passo a passo. Peço aquele seu gostei para eu entender que você gosta desse conteúdo e utilize no campo de comentários, eu quero a sua opinião, quero dicas aí para futuros novos vídeos. Você ainda não é inscrito no nosso canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias. Então, todos os dias você aprende a ser produtivo com o nosso canal. Para não perder nenhuma aula gratuita, se ainda não for inscrito, se inscreva agora, clicando nesse botãozinho vermelho. Já é inscrito? O meu muito obrigado. E vamos agora aprender passo a passo como ser produtivos no Excel. Se eu clicar agora sobre qualquer uma dessas macros, observe que nada fazem. Por quê? Porque eu apaguei a macro por trás delas e vou ensinar você passo a passo. Então vamos lá. Para que eu possa ter acesso ao Visual Basic Editor, eu posso tanto pressionar o Alt mais F11 ou simplesmente vir aqui na nossa guia Desenvolvedor, clicar aqui em Visual Basic. Bom, aqui eu vou pressionar a tecla Ctrl mais R para ter acesso ao Project Explorer ou simplesmente eu poderia clicar aqui na guia Exibir Project Explorer. Bom, o que eu vou precisar aqui basicamente é clicar no meu inserir e clicar aqui em módulo, ou seja, eu vou inserir um módulo nesse arquivo. Então tá aqui o meu módulo, é esse carinha aqui. Não há necessidade de eu estar renomeando, mas caso você queira renomear, é muito simples, basta selecionar o mesmo, pressionar a tecla F4, para que eu possa estar editando o nome do meu módulo. E aqui eu posso colocar um nome intuitivo, Por exemplo, eu vou chamar aqui de linhas colunas, Então eu posso dar um Enter, então a partir desse momento eu renomeei este módulo. Vamos ao que interessa, Bom, a primeira macro que eu vou estar criando aqui juntamente com você é de inserir linhas fixas. E o que seria isso? Eu vou estipular qual intervalo eu quero inserir essas linhas. Então observe, sub o quê? Sub inserir underline linhas underline fixas. Então esse é o nome que eu estou dando à minha macro. Lembre-se que eu posso dar o nome que eu bem entender, lembrando de não colocar caracteres especiais, não colocar acentuações e espaçamentos. Então, entre uma palavra e outra, observe que eu separei utilizando o underline. Você também poderia deixar todas as palavras juntas, beleza? Então, eu vou dar um Enter. O VBA já reconheceu que eu estou criando uma macro, já acrescentou esse parênteses para mim e o end sub. O que é que eu vou fazer aqui? Observe, Primeira coisa, eu vou estar declarando uma variável. Eu vou chamar essa variável de linha. Então, para a declaração de variável, eu coloco esse prefixo din e formo o nome da minha variável. Vou chamar ela de linha. Eu poderia chamar ela de A, B, C, o nome que você bem entendesse, beleza? Então, observe, eu vou a classificar aqui do tipo object, ou seja, do tipo objeto. Bom, o que é que eu vou fazer com essa variável linha? Bom, para que eu possa fazer uma inserção, aqui eu vou estipular que eu vou querer inserir 5 linhas. No entanto, se você entender o que eu vou fazer aqui, você pode inserir 10, 15, quantas linhas você quiser. Então, observe, eu vou utilizar aqui um for each, ou seja, for quer dizer para o each cada, ou seja, para cada valor eu vou inserir alguma coisa, beleza? Então, for each, o que eu vou estar fazendo aqui, for each, na minha variável linha, que eu estou declarando tipo object in
E aonde, ó? No meu Active, observe, ó, Active Window, .select Sheets, ou seja, na minha ativa seleção Sheets. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Para cada linha na minha seleção da minha Sheets. Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar utilizando o comando abaixo, observe, ó. A minha variável linha, .range, ou seja, o meu intervalo. E aqui eu vou estipular que intervalo será esse. Observe, ó. Vou estipular aqui, ó. Como eu vou querer inserir 5 linhas nesse intervalo, eu vou colocar aqui, ó, de A1, 2 pontos. A célula é 1. Fecho aspas duplas e posso fechar aqui o meu parênteses. E eu vou colocar aqui, ó, ponto entire. Entire o quê? Entire row, ou seja, a linha por inteiro, ó. E qual é o comando que eu vou estar utilizando? O comando insert, porque eu vou estar inserindo, ó, insert. E posso dar o meu enter. Observe, ó. Bom, ao fazer isso, eu vou colocar o meu next linha para fechar esse for rate, ó. Observe, ó. Então esse next está fechando esse for rate, ó. Bom, e o que é que essa macro vai estar especificamente fazendo, ó? Linha é o nome da minha variável, range é o meu intervalo, de A1 a E1, ou seja, são 5 linhas, ó. Entire row, ou seja, a minha linha por inteiro, eu vou estar inserindo aonde? Entre A1 a E1, ou seja, 5 linhas. Vamos ver se vai funcionar. Para que eu possa testar, eu vou clicar sobre esta forma. É bem simples inserir uma forma na sua planilha. Basta você clicar aqui na nossa guia, inserir. Aqui em inserir você pode estar atribuindo uma macro a uma forma. Você pode estar atribuindo uma macro a uma caixa de texto, a uma imagem. Ou até mesmo, obviamente, através da guia desenvolvedor, clicar aqui no inserir e utilizando um botão, beleza? Então eu vou utilizar aqui formas. Então eu vou clicar aqui na guia inserir, formas. E aqui eu posso ensinar qualquer uma forma que eu queira. Então eu vou utilizar essa daqui, ó, retângulo de cantos arredondados. Vou clicar sobre ela e vou contornar aqui a mesma, beleza? Então no meu caso eu vou utilizar já essas formas que eu deixei aqui coloridas apenas para diferenciar e de forma didática você acompanhar qual macro eu estou executando nesse momento, beleza? Então eu vou com a minha forma selecionada, vou clicar com o botão direito sobre ela, bem de leve. Cliquei, selecionei a mesma. Vou clicar aqui na minha opção, ó, atribuir macro, ou seja, eu vou atribuir uma macro a ela. E observe, ó. Cliquei sobre ela, atribuir macro, e aqui o Excel vai me sugerir as macros que eu posso estar atribuindo a mesma. Então, nesse momento, eu só tenho a macro que eu acabei de criar juntamente com você, ó. Inserir linhas fixas. E é exatamente essa macro que eu vou estar atribuindo dessa forma. Cliquei sobre ela e vou dar um OK, ó. Bom, agora vamos reparar se ela vai estar inserindo essas 5 linhas, ó. Observe que nesse momento eu tenho da linha 1 a linha 12 com grades. Ou seja, se essa macro funcionar, eu vou até a minha linha de número 17 com grades, ou seja, com essas molduras ao redor. Então, observe, vou clicar sobre a minha macro e observe que ela inseriu aqui, observe, ó, inseriu. Observe que nesse momento, ó, tá inserindo aí, ó. Se observarmos, observe que nesse momento ela está inserindo apenas uma linha, ó. Observe, ó. No entanto, eu quero inserir quantas linhas? Eu quero inserir 5. Então, vamos dar uma olhadinha na nossa macro. Eu posso tanto clicar sobre a minha forma, como eu posso clicar aqui em Visual Basic para voltar onde eu estava. Bom, qual é o errozinho aqui básico? Ó? Aqui eu coloquei de A1 a E1, ou seja, eu estou pegando apenas uma linha. Não é o caso, eu quero pegar 5 linhas, então eu vou mudar aqui de A1 a A5. Ó. Agora sim, ó, vamos fazer um teste. Deixa eu apagar essas linhas aqui manualmente para que a gente possa testar. Ó. Observe, ó. E daqui a pouco a gente vai criar uma macro que possa excluir essas linhas para a gente, beleza? Então, vou clicar aqui na minha inserir 5 linhas. E vamos observar aqui, eu deixei 5 linhas propositalmente com grade, só para que fique visivelmente que você possa observar se está inserindo as 5 linhas ou não. Ó. Vou clicar na minha forma e observe que agora sim, ó, inseriu 5 linhas. Ó, as 5 linhas foram inseridas aqui em branco. Ó. Se eu clicar novamente em inserir 5 linhas, você vai observar que a minha... Observe, ó. Você vai observar que as minhas 10 primeiras linhas estão sem grades, ó. Legal? Ou seja, está inserindo 5 linhas a partir do intervalo que eu pré-defini. Eu pré-defini aqui que eu quero dar 1 a 5. Já a gente vai criar uma macro que possa inserir independente de qual célula eu esteja selecionado. Bom, como é que eu vou fazer aqui para criar agora essa macro que possa inserir colunas também de forma fixa? Então, um excelente macro para você que possa querer automatizar o seu arquivo. Então, o que eu vou fazer aqui? Observe, ó. Então, para que eu possa aproveitar essa mesma macro para a gente ganhar tempo, basta fazer o quê? Ó? Vou selecionar a mesma, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui abaixo. E vou mudar, obviamente, algumas palavras. Ó. Aqui eu vou inserir colunas.
Lembrando que eu não posso ter uma macro com o mesmo nome que a outra. Ó. Inserir colunas fixas. E aqui, para que essa nossa macro fique bem didática, eu vou apenas substituir aqui o nome linha por coluna. Então, for each, coluna, in Active Windows Select Sheets. E aqui eu também vou trocar o nome por coluna. Lembrando que essa macro, independente se eu trocasse o nome por linha ou coluna, o que vai mudar aqui, o que vai fazer diferença, não é o nome que eu estou dando à minha macro. E não é o nome que eu estou dando à minha variável, e sim o comando que eu vou utilizar aqui. Ó. Observe que aqui eu estou utilizando o entire row, ou seja, a linha por inteiro. Como eu quero inserir uma coluna por inteiro, eu vou trocar o row por column. Observe, ó, column. Legal? Então, vamos agora aproveitar essa mesma macro. Deixa eu só trocar aqui esse nome linha também por coluna. E agora o que, é que eu vou estar fazendo? Ó? Se você observar, sempre fica aquela dica. Ó. Utilize sempre as iniciais da sua variável em maiúsculo. Observe que quando eu digitei aqui coluna, eu bati os olhos aqui na minha primeira letra da minha macro e observe que ela não ficou maiúscula. Ou seja, eu já detectei que eu digitei alguma coisa errada. Na realidade, a digitação errada não houve. Apenas eu não declarei a minha variável. Então, eu vou chamar ela aqui de coluna. Agora sim, observe que as demais variáveis que eu utilizar o nome coluna, as iniciais vão ficar maiúsculas. Legal? Então, fica aí sempre a dica de utilizar na inicial das variáveis a letra maiúscula. Bom, o que, eu vou fazer aqui? Ó? Vou clicar sobre esta forma com o botão direito. Atribuir macro e agora me sugere duas macros. Ou seja, a macro que eu acabei de criar e a macro que tínhamos criado no início do vídeo. Ó. Então, a macro que eu vou estar atribuindo a essa forma é inserir colunas fixas. Então, vou selecionar a mesma e vou dar um OK. Então, vamos reparar se ela vai estar inserindo 5 colunas de forma fixa ou não. Deixa eu só apagar esse intervalo aqui para ficar mais visível. Observe que nesse momento, eu vou até apagar esse outro intervalo aqui. Observe ó, que eu só tenho linha de grades entre a coluna A e a coluna E. Então, vou clicar aqui em inserir 5 colunas fixas. Ó. Cliquei e observe. Ó. Se observarmos, observe que ele está inserindo apenas uma coluna por vez. Ó. Deixa eu verificar se é isso mesmo. Ó. Deixa eu verificar aqui se está inserindo 5 colunas ou apenas uma coluna. Deixa eu verificar. Ó. Observe, ó. As minhas primeiras 5 colunas, nesse momento, são essas que estão pintadas. Ó. Então, vou clicar aqui em inserir 5 colunas e observe que está inserindo uma coluna por vez. Ó. Observe que está inserindo apenas uma coluna. O que, eu posso ter feito de errado? Ó? Se observarmos na minha primeira macro, ela só estava inserindo uma linha por vez, porque eu tinha colocado de A1 a E1. E aqui na coluna fixa é justamente ao contrário. Eu coloquei de A1 a A5, ou seja, eu estou pegando apenas a coluna A. Então, como eu quero inserir 5 colunas, eu vou informar de A1 a E5. Lembrando que aqui eu estou ensinando a ensinar de forma fixa. Já a gente vai aprender a inserir de forma dinâmica. Então, vamos fazer o teste da mesma macro. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais visível. Observe que as minhas 5 primeiras colunas são as que estão pintadas. Ó. Vou clicar em inserir 5 colunas fixas e observe que agora sim inseriu mais 5 colunas para mim. Ó. Observe, ó. Legal? Então, o que é que a gente vai estar fazendo agora? Bom, agora a gente vai estar criando uma macro para inserir colunas de forma dinâmica. Ou seja, independente de qual célula eu esteja, ao clicar em inserir colunas, na célula selecionada ele vai inserir uma coluna sobre ela. Então, ideal aí para que você possa estar automatizando o seu arquivo. Então, como é que eu faço isso? Ó? Vou clicar aqui em Visual Basic e vou programar essa macro aqui abaixo. Observe que eu vou dar um espaçamento apenas para que a gente possa focar nesse comando. Ó. Sub o quê? Sub, inserir, underline, colunas, inserir coluna, underline, dinâmica. Observe que eu sempre procuro colocar as iniciais em maiúsculo e o nome sugestivo. Ó. Vou dar um Enter, o VBA já interpretou que eu estou criando uma macro, já colocou o parênteses e o Enter subiu para mim. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou declarar uma variável e vou criar a nossa estruturazinha para inserir essa coluna de forma dinâmica. Então, vamos colocar o nosso prefixo din, vamos chamar assim para ficar bem mais fácil de forma didática você entender. Ó. Sempre que eu for declarar uma variável, eu coloco o din aqui no VBA. Din, vou chamar essa macro, vou chamar essa variável de coluna, um nome bem sugestivo. Ó. E vou declarar do tipo obj, ou seja, do tipo objeto. O que é que eu vou fazer diferente da outra macro? Observe, ó. Eu vou setar essa variável que eu acabei de criar, chamada coluna, e o setar, eu estou fixando um valor na mesma, beleza? Para que fique mais claro. Ó. E que valor será esse? Será o meu select, ou seja, a minha seleção. Lembrando que eu vou verificar a célula que eu estou nesse momento selecionada e em cima dessa célula é onde vai estar sendo inserida essa coluna a mais.
Então, exatamente é isso que eu estou fazendo. Eu estou capturando a minha seleção e repassando para a minha variável coluna. E aí, o que eu estou fazendo? Agora vai entrar a minha ação de selecionar essa seleção, digamos assim. Ó. Então, observe. Ó. Vou utilizar aqui o comando selection. Select o quê? Select o ponto entire. Deixa eu fazer aqui a digitação correta. Entire o quê? Entire columns. Ou seja, a minha coluna por inteiro. Ó. Entire column. .select. Lembrando que se eu tiver digitado tudo certinho aqui, as iniciais vão ficar maiúsculas. Vou dar um Enter e observe que o VBA já reconheceu os comandos. Bom, agora o que eu vou estar fazendo? Para ficar mais claro, aqui eu estou utilizando o Select, ou seja, a minha seleção, Entire Column, ou seja, a minha coluna por inteiro, Select, ou seja, eu estou selecionando a minha coluna por inteiro. E aí o que eu vou estar fazendo? Eu vou aplicar um Insert, ou seja, eu vou fazer uma inserção. Inserção sobre quem? Sobre a minha seleção. Então observe, ó. Vou utilizar aqui o meu comando selection, .insert, ou seja, eu estou inserindo uma coluna sobre a minha seleção. Perfeito? Então, vou fazer isso até aqui e aí eu faço uma melhoria nesse comando. Observe, ó. Vou clicar sobre essa minha forma, inserir coluna de forma dinâmica, vou clicar com o botão direito sobre ela, atribuir macro e agora vai me sugerir 3 macros. São as 3 que eu já criei juntamente com você, ó. Então aqui é a macro que eu acabei de criar, ó. Inserir coluna dinâmica. Então essa aqui que eu vou estar atribuindo dessa forma. Ó. Selecionei a mesma, vou dar um OK. Então, lembrando que como é que ela vai funcionar? Ela vai verificar qual é a célula que eu estou selecionada e sobre a célula selecionada ela vai estar inserindo a coluna. Então, só para ficar mais claro e fácil de entendimento, deixa eu fazer o seguinte, ó. Deixa eu aproveitar esse intervalo aqui. Deixa eu deixar ele em branco e também sem linha de graça para ficar visivelmente você detectar aonde que eu estou inserindo as colunas, beleza? Então deixa eu fazer aqui. Então observe, ó, nesse momento eu vou colocar o cursor sobre essa célula aqui, ó, sobre a minha célula C2. Vou clicar no meu inserir coluna dinâmica e observe que ela acabou inserindo uma coluna a mais. E se você observar sobre a coluna que foi inserida essa coluna a mais, observe que ela fica selecionada, a coluna por inteiro, ó. Observe que nesse momento eu tenho da coluna A à coluna F, ó. Novamente, observe, ó. Vou colocar o meu cursor sobre a minha célula F4, ó. Vou clicar aqui no meu inserir coluna dinâmica. Observe que ele inseriu uma coluna a mais, ou seja, houve um deslocamento para a minha direita e a coluna que sofreu a inserção ficou selecionada, ó. Se eu colocar o cursor sobre a minha célula A3, por exemplo, clicar no meu inserir coluna dinâmica, observe que ele inseriu uma coluna a mais, ou seja, houve um novo deslocamento à direita e ficou selecionada a minha coluna por inteiro. E no meu caso eu não gostaria que ela ficasse selecionada. Então eu gostaria apenas que ficasse um cursor sobre a seleção, exatamente como está nesse momento. O que eu devo fazer de diferente? Ó? Observe, ó. Vou voltar lá ao meu comando e aqui após o meu select.insert, eu vou utilizar simplesmente o meu comando, o nome da minha variável coluna, .select, ou seja, eu vou fazer uma seleção da minha variável coluna. Ó. Observe, ó, caso eu tenha feito muito rápido aqui, ó, coluna select. Então vamos fazer aqui um teste, ó. Observe que eu vou colocar o cursor sobre a minha célula C3 e vou clicar no meu inserir coluna. Lembrando que antes de eu fazer esse comando, quando eu executava a minha macro, ela ficava selecionada por inteiro, ó. Então observe o que vai acontecer agora, ó. Vou clicar sobre inserir coluna dinâmica e observe que ele faz novamente aquele deslocamento, mas no caso agora não deixa mais selecionar a minha coluna, ó. Observe, ó. Cliquei, ele faz sempre aquela inserção, tá inserindo uma coluna a mais, ó. E sempre não há mais aquela seleção meio que chata, vamos dizer assim, ó. Legal? Então agora como é que eu vou fazer para inserir essa linha dinâmica? Se você entendeu como eu fiz para inserir a coluna, para a linha também é basicamente muito parecido, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Visual Basic, vou copiar esta macro, vou dar um Ctrl C sobre ela e vou dar aqui um Ctrl V, ó. E aqui eu vou mudar o nome da minha macro, ó. Inserir linha dinâmica, ó. Bom, o que eu vou alterar aqui, ó? Aqui onde tem o nome coluna, eu vou chamar de linha, para ficar um nome bem mais intuitivo, beleza? Lembrando que o que vai interessar aqui é o comando que eu vou utilizar e não o nome da minha variável, ó. De linha, as object, aqui o nome da minha variável também vai ser linha, vou atribuir esse valor da minha seleção à nossa variável linha, e aqui eu estou utilizando o selection entire column. No meu caso aqui eu vou trocar o column, porque eu não vou estar mais uma coluna por inteiro, e sim uma linha por inteiro. Então linha em inglês é row. Então vamos lá, ó. Entire row, observe que a inicial já ficou maiúsculo, ou seja, o VBA já detectou que eu estou de forma correta, ó. Select.entire row.select, select.insert, e aqui eu vou trocar o nome coluna por linha, que é o nome da minha variável, ó.
Então já está terminada a macro. Já podemos testar se ela vai inserir uma linha de forma dinâmica. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Clico o botão direito sobre essa macro, sobre essa forma, atribuir macro e observe, ó, a minha macro que eu acabei de criar, ela está aqui, ó, inserir linha dinâmica, ó. Observe que ele classifica por ordem alfabética, ó. Então, selecionei e dei um OK. Então, vamos observar, ó, nesse momento eu tenho apenas 5 linhas pintadas, beleza? Então, vou colocar o cursor, por exemplo, sobre a minha célula aqui, ó, a célula A4, ó. Se eu clicar aqui no meu inserir linha, se a minha macro funcionar, possivelmente eu vou ficar agora pintado com linhas de grades até a minha linha de número 6. Observe, ó. Exatamente como eu havia dito, ó. Observe que a minha macro está funcionando, ó. Independente de qual célula eu esteja, ó. Se eu estiver aqui na minha célula K2, observe, ó. Ele vai inserir da mesma forma, independente de qual célula eu esteja. A minha macro vai capturar a minha seleção e vai inserir uma linha sobre essa seleção. Observe, ó. Vou colocar aqui o meu cursor sobre a minha célula O1. Legal? Observe, ó. Bom, agora como é que a gente vai criar aquela macro para deletar as linhas de forma fixa e para deletar as colunas de forma fixa? Bom, se você assistiu o início da aula, vai ficar super fácil, porque, observe, ó, se eu vim aqui em Visual Basic, as duas primeiras macros que criamos, observe, ó, inserir linha fixa e inserir coluna fixa. E o que é que elas basicamente fazem? Ó? Se observarmos, ela tem um comando super interessante que eu posso estar personalizando. Ó. Entire.insert, ou seja, eu estou inserindo linhas por inteiro. Eu não quero deletar, então eu posso trocar o insert pelo delete, ou seja, pelo delete. Entendeu a lógica? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar a mesma macro que insere linhas de forma fixa, eu vou dar um Ctrl C sobre ela. Eu posso tanto colar lá abaixo, como eu posso colar aqui acima. Ó. E é o que eu vou estar fazendo. Ó. Vou dar aqui um Enter e vou colar aqui a macro. Lembrando que eu vou mudar o nome da mesma. Inserir, que eu vou colocar, ó, delete, deletar linhas fixas. E eu vou trocar aqui o nome insert, ou seja, que eu estou inserindo pelo delete, ou seja, eu vou estar deletando. Ó. Legal? Bom, o que eu vou fazer agora? Vou lá na minha forma, deletar linhas fixas, vou clicar com o botão direito sobre ela, atribuir macro e vou selecionar aqui a minha macro, ó, deletar linhas fixas. Vou dar um OK e agora estou atribuindo essa macro a essa forma. Se observar, mas as minhas 5 primeiras linhas não estão pintadas, não tem linha de grades, ou seja, se a minha macro funcionar, possivelmente haverá um deslocamento para cima. Observe, ó. Cliquei e foi exatamente como eu havia dito, ó. As 5 primeiras linhas que não estavam pintadas e não estavam com grades subiram da planilha, ó. Se eu clicar novamente, se você observar, nesse momento eu tenho 10 linhas pintadas, ó. Então, se a minha macro funcionar novamente, ela vai excluir as 5 primeiras linhas, ou seja, eu vou ficar agora com apenas 5 linhas pintadas, ó. Exatamente como eu havia dito, ó. E como é que eu vou fazer agora para deletar as minhas colunas de forma fixa? É o mesmo raciocínio lógico, ó. Eu posso tanto copiar esse comando, como eu posso copiar o comando abaixo e trocar apenas o intervalo. Então, vamos copiar o comando abaixo, ó. Aqui eu tenho a minha macro inserir linhas fixas. Então vamos copiar aqui, ó, o comando, ó, subinserir colunas fixas. Ó. Vou dar um Ctrl C sobre ela e vou colar aqui, ó. E lembrando que eu vou trocar o nome da mesma. Ó. Vou colocar aqui, ó, deletar colunas fixas. E o que é que eu vou trocar aqui? Se você lembra, vou trocar o nome insert pelo comando delete, porque eu vou estar deletando. Então, observe, ó, delete. Bom, vamos fazer o mesmo teste. Vou aqui na minha forma, clico sobre ela, atribuir macro, já vai me sugerir aqui a macro que eu acabei de criar, colunas fixas, a primeira macro aqui, eu vou dar um OK, ó. Se testarmos, observe que nesse momento, eu tenho da minha coluna A minha coluna O. Então vamos colocar o cursor, independente de onde eu coloco o cursor, aqui eu estou pré-definindo que eu quero excluir as 5 primeiras colunas, beleza? Então que é indiferente eu colocar o cursor. Então nesse momento, observe que o meu cursor está bem aqui, ó. Vou clicar em deletar colunas fixas e observe que ele deletou 5 colunas para mim, ó. Observe, ó. Se eu colocar o cursor sobre essa daqui, observe, ó. Na realidade, só para fazer um ajuste básico, se você observou, vamos só pintar aqui essas linhas só para ficar mais visível, ó. Vou colocar, ó, sobre essas 5 primeiras linhas, sobre esse intervalo, vamos pintar aqui de amarelo e vamos reparar aonde é que ele vai fazer a exclusão, ó. Observe, ó. Estou aqui sobre a minha célula K3. Se eu clicar sobre deletar colunas fixas, observe que ele excluiu esse intervalo aqui exatamente como eu
pretendia. Legal? Então, observe, ó. Nessa aula aprendemos passo a passo 6 macros super interessantes que você pode estar adequando aos seus projetos. Então, aprendemos a como inserir linhas de forma dinâmica, aprendemos como inserir colunas de forma dinâmica e aprendemos a inserir linhas e colunas fixas com VBA. E de forma extra, aprendemos a como deletar essas linhas fixas e como deletar essas colunas fixas com o Visual Basic for Application, o VBA. E essa é a didática do nosso canal Programador Excel VBA. Lhe ensinar passo a passo a criar suas próprias macros, seja para que você utilize nos seus arquivos pessoais ou nos seus arquivos comerciais. O nosso foco aqui é lhe ensinar o passo a passo. Então, faço o convite a você. Ainda não é inscrito em nosso canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias. Todos os dias você aprende a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Ainda não é inscrito? Clica nesse botãozinho vermelho para não perder nenhuma aula gratuita. Já é inscrito? Meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.